Fala galera, Leanderson Lima na área, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série D e vamos falar daquela fase gostosa, que é a fase do mata-mata, que é onde o filho chora e a mãe não vê. E nós vamos com 3 representantes para essa fase, já que todo mundo conseguiu sua classificação, e eu estou falando do Manauara, estou falando do Manaus, estou falando do Princesa, e vou falar também nesse vídeo sobre as diferentes pressões que cada uma dessas equipes vão sofrer a partir de agora. Vamos comigo, mas antes roda a vinheta. Pois é, pessoal, vamos começar falando aqui do Manauara, o Manauara que fez uma campanha na fase classificatória simplesmente assim, arrasa quarteirão. Ele sai dessa primeira fase invicto, e o último jogo, né, que foi contra o Rio Branco, mesmo com seu time alternativo, ele conseguiu vencer de virada por 2-1, fechando aí a primeira fase com 34 pontos e de forma invicta. Só para efeitos de comparação, essa é a melhor campanha de um time amazonense na história da competição na primeira fase. Certo, pessoal? É muito bom a gente destacar isso. Até então, a melhor campanha era do Amazonas, que no ano de 2022 ele fez 31 pontos, né? E para a gente comparar que o Manauara teve 34, e foi uma vitória a mais, porque naquele ano o Amazonas venceu 9 jogos, dessa vez o Manauara venceu 10, né? E ele fez aí seus 34 pontos na competição, tendo 80% de aproveitamento, e ele também sai dessa primeira fase com o melhor ataque, com 35 gols, e a terceira melhor defesa do campeonato, tendo sofrido 7 gols. O adversário que o Robozão vai enfrentar agora é o Tocantinópolis, né, que foi o quarto colocado do grupo A2. Qual a importância, gente, dessa melhor campanha? A importância da melhor campanha é que o Manauara, conseguindo levar isso adiante, ele vai sempre fazer o jogo de volta em casa. E isso é sempre muito bom, né? Sai para disputar o primeiro na casa do adversário, o segundo é sempre em casa. E que tipo de pressão a gente pode falar que o Manauara vai ter a partir de agora? Eu acredito que a pressão que ele tem a partir de agora é a pressão que ele mesmo colocou sobre os seus ombros, por ter feito essa campanha arrasa quarteirão na primeira fase. E por que eu digo que é essa pressão, pessoal? Primeiro, o Manauara é um time que está disputando pela primeira vez a Série D. Ele não tem assim uma torcida ainda consolidada, uma torcida, por exemplo, como se fosse um time tradicional, centenário. É uma pressão que esse clube teria, né, por resultados e para subir. Então ele chega nesse primeiro campeonato assim de uma forma bem tranquila, e aí ele consegue fazer essa boa campanha. E essa pressão que vai ter agora em cima do time é a pressão dos próprios atletas, da própria comissão técnica com seu próprio trabalho. Porque imagina o seguinte, você faz uma primeira fase arrasa quarteirão, como eu disse para vocês aqui, e se de repente você cai no primeiro mata-mata, aí começa aquelas coisas, né, de chamar a torcida não, né, mas os rivais ou aquela galera que está com inveja da campanha do Manauara vai dizer assim, time pipoqueiro, só H, cavalo paraguaio, esse tipo de coisa. Então, isso sempre rola quando acontece uma eliminação depois de uma campanha muito boa. Então, essa, na minha opinião, vai ser a pressão, ou melhor, a autopressão que os jogadores do Manauara e sua comissão técnica colocarão sobre si nesse primeiro mata-mata. Agora, nunca é demais falar, e seguindo uma tradição até aqui mesmo do canal, sempre que tem uma equipe estreando na competição, eu acho que assim, a gente de cara já não tem assim uma, como é que eu posso falar para vocês, uma expectativa muito grande. A gente vai olhar e ver o que a equipe consegue produzir. Então, nesse caso, eu acho que a gente já pode dizer que, pelo menos nessa primeira fase, o Manauara superou qualquer expectativa do torcedor amazonense. Vamos torcer aí para que o time continue mantendo aí esse bom futebol e que consiga passar aí do Tocantinópolis.
Bom, e agora vamos falar do Manaus, porque o Manaus ele só conseguiu essa classificação na última rodada, depois de vencer o Trem por 3-1, sabe? Pessoal, o Manaus, na Série D, nunca fez uma campanha tão ruim quanto essa. E eu digo para você o seguinte, né? Foram apenas 3 participações na Série D até o momento. Mas nas 2 vezes em que o Manaus chegou na competição, em 2018 e 2019, nas 2 vezes ele chegou pelo menos no jogo do acesso. Agora, o Gavião do Norte vai enfrentar o Maranhão, que foi o líder do grupo A2. E me perguntando aqui, qual é a pressão sobre os ombros do Manaus? Eu acho que dos 3 representantes amazonenses no Campeonato Brasileiro da Série D, ele tem, sem dúvida nenhuma, a maior pressão. Primeiro, porque ele foi rebaixado no ano passado. Então, a torcida está pé da vida por conta da queda. E óbvio que essa torcida quer o quê? Que o time volte pelo menos para a Série C. Então, ele chega mais pressionado a dar esse resultado, principalmente levando em conta que a fase de grupos foi uma fase assim onde o Manaus apresentou muita irregularidade. Como eu já falei num vídeo anterior aqui, né, o problema dessa equipe é que em nenhum momento ela conseguiu passar credibilidade para sua torcida. Em nenhum momento conseguiu ter aquela atuação assim imponente para o torcedor falar, pô, tô confiando no Manaus, eu acho que a gente vai voltar para a Série C. Então, sem dúvida nenhuma, o Manaus, ele tem sim a maior pressão por resultados, e uma coisa é certa, qualquer resultado diferente de chegar, pelo menos no jogo do acesso, pode ser considerado, pode ser tratado essa campanha como um fiasco, sabe? E eu acho que é por aí, realmente, por tudo que o Manaus representa nos últimos anos no futebol amazonense, por ter conquistado o campeonato amazonense, que poderia ter sido ali um bom indicativo, né? Eu até cheguei a dizer, pô, ganhou o campeonato amazonense, acho que agora tem tudo para ir bem na Série D, e a gente viu que não foi assim. Mas agora tá na hora do vamos ver, tá na hora de mostrar serviço. Princesa dos Solimões, terceiro representante aqui, se classificou com uma rodada de antecedência e que na última rodada aqui do Campeonato Brasileiro da Série D, fase classificatória, conseguiu vencer o São Raimundo por 2-1. E esse, vou dizer para vocês aqui, ele tem, na minha opinião, a missão mais difícil se a gente comparar os 3 aqui que estão disputando esse mata-mata, né? Os 3 do Amazonas. Por quê? Porque ele vai enfrentar de cara o Altos do Piauí, que está na mesma situação do Manaus, que ele foi rebaixado da Série C, no ano passado, inclusive, e terminou aqui na 2ª posição do grupo A2. Então o Altos é uma equipe dificílima, se conseguiu manter aí, e ao que está parecendo, conseguiu manter um pouco da sua musculatura depois do rebaixamento, pode ser uma encrenca aí muito grande aí para cima do Tubarão do Norte. E a pressão, pessoal? Qual é a pressão que vocês acham que o Princesa sofre nesse mata-mata? Bom, eu acredito que dos 3, ele é o que tem uma pressão menor. Por quê, gente? Assim, eu não estou desmerecendo o Princesa, que fique bem claro aqui para a torcida que está me ouvindo. Mas o Princesa não é aquele clube em que você, por exemplo, se estiver fazendo uma aposta, vai colocar muitas fichas. Ele tem participações regulares no Campeonato Brasileiro da Série D, nunca conseguiu chegar a um jogo de acesso nessa competição, então a gente tem também um conhecimento das dificuldades financeiras que o Princesa, por ser uma equipe do interior, enfrenta, aquela coisa toda. Então, quando você vai colocar ali para fazer suas apostas, o Princesa, via de regra, ele não está entre os times em que você vai dizer assim, vai brigar por acesso e tal, sabe? Ele sempre faz, assim, por tudo que ele tem de dificuldades, né? Por ser um clube modesto, a gente, na verdade, assim, se o Princesa fizer uma campanha fora da curva ao ponto de chegar, por exemplo, no jogo do acesso, aí você diz assim, uau, o Princesa conseguiu fazer uma coisa espetacular. Mas, de cara, isso não é o que todo mundo fica ali na expectativa de que ele consiga fazer. Então, talvez por isso, ele chegue menos pressionado
do que, por exemplo, o Manaus, que vem de um rebaixamento e que todo mundo espera que chegue pelo menos no jogo do acesso. Então o Princesa, ele tem isso que eu posso considerar uma vantagem, né? Uma vantagem porque ele chega mais leve, ele chega na posição de franco atirador e qualquer resultado que ele conseguir positivo, diferente de uma eliminação, ele já vai ter feito algo fantástico. Ainda mais em se tratando de enfrentar o Altos do Piauí, que é uma equipe muito dura, uma equipe difícil. Então, gente, espero que a torcida tenha entendido aí tudo que eu quis dizer. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem esses cenários diferentes, mas é muito importante, cara, que a gente coloque agora uma carta nova aqui sobre essa mesa, que é o seguinte, gente. Parece óbvio falar isso, mas a gente tem que repetir. Primeiro, é um outro campeonato agora, sabe? Por exemplo, não importa se o Manauara teve uma campanha espetacular, se ele teve a melhor campanha amazonense de um time amazonense na Série D em todos os tempos, na primeira fase. Não adianta nada isso se de repente, por exemplo, ele cai para o Tocantinópolis. É outro campeonato. O mata-mata ele tem algumas peculiaridades que são assim, por exemplo, você consegue fazer um gol, tranca todo mundo, estaciona um ônibus ali atrás e consegue sair sem tomar gol e aí se classifica. Então, tem essas peculiaridades. Manaus, por exemplo. Manaus fez uma campanha na primeira fase muito irregular. Pode subir de divisão? Pode, cara. Sabe, é só saber jogar o mata-mata. Que pelo menos nesse aspecto, o Manaus sabe o que é uma Série D, já participou lá. Então, o Renatinho mesmo Potiguar já falou sobre isso, já fez a melhor campanha, já chegou no jogo do acesso e não conseguiu subir. De repente, quem sabe agora, a sorte não é um pouco diferente aí para o Renatinho. Pode acontecer? Pode, pessoal. Se credenciou, mostrou que pode fazer isso na primeira fase? Não. O Manaus até aqui, ele não mostrou assim, essas credenciais de que pode subir, mas é outro campeonato agora. Por exemplo, que credencial que mostrou foi o Manauara. Agora ele vai ter que confirmar essa credencial. O Manaus não mostrou credencial na primeira fase, mas pode agora no mata-mata fazer uma história totalmente diferente. E o Princesa, né, pessoal? Pois é, o Princesa ele teve uma primeira fase, assim, onde ele também não mostrou grandes credenciais. Começa ali com o Maurinho, num trabalho interessante ali de união entre as equipes do Parintins e do Princesa, onde parte dos jogadores do elenco do Parintins vão para o Princesa, absorve o treinador Maurinho, que consegue ali fazer um início bem regular, cai depois, né, Maurinho cai depois daquele 6-1, e foi a maior derrota até então do Princesa do Solimões no Campeonato Brasileiro da Série D, e chega o Sérgio Duarte, que para mim já deu uma azeitada muito boa na máquina. O Sérgio que no comando do Princesa ainda não sabe o que é derrota. Então, agora é a hora da prova dos 9, né? Eu acho que está muito bem servido de treinador, o Princesa do Solimões, que é um cara que conhece bem mata-mata, parece assim que a cara do Sérgio Duarte é a cara de mata-mata. Então ele tem a oportunidade de mostrar mais uma vez esse trabalho e, claro, né, sem esquecer aqui que ele tem, pelo menos na minha opinião, a missão mais difícil. Mas é isso, pessoal. Vamos começar agora essa fase, que é a fase mais gostosa da competição, na torcida aí para que pelo menos uma dessas equipes amazonenses consiga marcar um acesso aí para o ano que vem no Campeonato Brasileiro da Série C. Porque é um campeonato que a gente jogou ali de 2020 a 2023 com o Manaus, e o Manaus acabou sendo rebaixado. No ano passado a gente ganhou o campeonato com o Amazonas, que foi para a Série B. E é um terreno, cara, que a gente não pode deixar assim de frequentar. A gente tem que ter um time na Série C, a gente tem que ter outro na B, daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai ter um na A, outro na B, e assim a gente vai fazendo o futebol amazonense forte. Porque se você tiver apenas, diferente daquele filme Highlander, né, para quem não é tão velho, né, que não assistiu esse filme, o lance do Guerreiro Imortal,
Um tinha que cortar a cabeça do outro e no final só podia ter um, né, o vencedor, o imortal. Nesse caso do futebol amazonense, cara, a gente não pode ter só um. Por exemplo, o Amazonas está aí hoje na Série B, mas a gente não pode ter só o Amazonas. A gente tem que ter outras equipes fortes disputando aí a Série C. Se bobear 2 equipes amazonenses na Série B, por que não? Mas a gente não pode recuar e a gente tem que sempre pensar em melhorar, porque aí sim a gente vai ter um futebol consolidado, a gente vai ter um futebol forte. Vou ficando por aqui, galera, mas vamos que como vocês sabem, aqui o futebol não para.